todos, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar com vocês sobre expressões numéricas e equações do primeiro grau. O meu objetivo aqui é fazer tudo com a maior tranquilidade possível. Por mais que algo seja básico ou simples para você, eu vou tentar fazer todos os passos para que fique bem claro e ajude principalmente quem tem mais dificuldade, ok? Eu não pretendo trazer formalidade. O objetivo é deixar as coisas mais claras possíveis, né? Mesmo usando expressões menos formais. Então, vamos começar. O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é uma sequência, uma frase, que tem apenas números e operações. Tem números e operações, é uma expressão numérica. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. 2 mais 2, 52 mais 5 ao quadrado, 2 mais raiz de 5, que multiplica 1 menos 4. Ok? Perceba que nesse último exemplo tem colchetes e parênteses. Não tem problema. Tem números e operações, né? Não tem nenhuma letra, por exemplo, então não tem problema nenhum. E, ok, quando nós temos uma expressão numérica, nós podemos calcular o valor dela. E como nós fazemos isso? A gente faz isso executando todas as operações e vendo o resultado. O resultado que der no final de todas as contas vai ser o valor da expressão. Só que assim, para a gente poder resolver uma expressão numérica, nós não podemos resolver de forma aleatória. Existe uma ordem, uma sequência que nós devemos seguir para resolver. Em primeiro lugar, nós resolvemos sempre da esquerda para a direita. Começamos da esquerda e terminamos na direita. Claro não. Existem algumas operações que a gente não necessariamente devemos seguir essa ordem, mas essa ordem serve para todos, sem exceção. E aí, temos algumas preferências para resolver, né, para a gente poder seguir. Então, primeiro sobre esses sinais, parênteses, chaves, colchetes. Então, sempre nós vamos começar resolvendo o que está em parênteses. Se tiver parênteses, a gente começa resolvendo o que está dentro de parênteses. Temos aqui um exemplo. 2 mais, entre parênteses, 1 menos 3. Está em azul. 1 menos 3 é igual a menos 2. Então, fica 2 mais menos 2. 2 mais menos 2 é o mesmo que falar 2 menos 2. E 2 menos 2 é igual a 0. Então, o valor dessa expressão é 0. Então, seguimos para a segunda preferência. Então, depois que a gente resolveu o que está em parênteses, nós resolvemos o que estiver em colchetes. Se tiver colchetes, resolve primeiro o que está em parênteses e depois o que está em colchetes. Eu trouxe aqui 2 mais, entre colchetes, menos 3 mais, entre parênteses, 1 menos 2. Menos 1 mais 2. Esse menos 1 mais 2 está em azul, que menos 1 mais 2 é igual a 1 mais 1. E aí, o segundo passo. Então, ficou agora 2 mais, entre colchetes, menos 3 mais 1, que está em vermelho, o colchetes. Então, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. E aí fica, então, 2 menos 2, que é igual a 0. Perceba, a gente resolveu o que está em parênteses e depois resolveu o que está em colchetes. E a última sinal que está nessa fila é as chaves. Então, nós primeiro resolvemos o que está em parênteses, depois em colchetes e, por fim, nós resolvemos entre as chaves. Depois a gente resolve o que está fora delas. Ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo. 2 mais, entre chaves, menos 4 mais, entre colchetes, 5 menos, entre parênteses, 2 mais 1. Então, vamos lá? Então, o parênteses está em azul, 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. E a gente passa para o próximo passo. Então, fica 2 mais, entre chaves, menos 4 mais, entre colchetes, 5 menos 3. Que está em vermelho esse colchetes. Então, 5 menos 3 é igual a 2. E agora fica, então, 2 mais, entre chaves, menos 4 mais 2. A chave está em rosa, no caso, nós resolvemos essa que está em rosa. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2, então fica 2 menos 2 igual a 0.
Nem sempre, quando a gente vai encontrar uma expressão numérica, nós vamos ver parênteses, chaves e colchetes. É usual só usar parênteses para tudo. Então, a gente tem parênteses, 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 parênteses. Não tem problema nenhum. Nesse caso, como a gente vai resolver a expressão? Nós resolvemos o parênteses que vai mais dentro. Aquele que só tem número e operação dentro para resolver. Depois a gente vai resolvendo se estiver mais afora. Então a gente resolve para dentro e depois a gente resolve mais para fora. Como se uma cebola, vai descascando. E aí eu trouxe um exemplo aqui, mais robusto, mais parênteses, para podermos ver como resolve isso. Temos aqui. Opa, passou. 2 mais 3. 2 mais, em parênteses, 3 menos 1. Mais. Abre outro parênteses. E depois outro parênteses ainda. 2 mais 1, fecha parênteses, menos 2. Mais. Abre outro parênteses, 2 menos. Abre outro parênteses, 1 mais 2. Fecha parênteses, mais 4. Fecha parênteses, menos 5. Fecha parênteses. Nossa, expressão grande, né? Vamos resolver por partes. Então a gente começa lendo da esquerda para a direita. Então temos 2 mais, entre parênteses verdes, 3 menos 1. Como nesse parênteses não tem nenhum outro parênteses dentro, só tem número e operação, a gente pode resolver. 3 menos 1 é igual a 2. Seguimos. Abre outro parênteses. E perceba que nesse parênteses maior, tem vários parênteses dentro. Então não dá para resolver ele. Então a gente segue de novo. Aí aparece um outro parênteses amarelo, que tem 2 mais 1. Como esse parênteses amarelo não tem nenhum parênteses dentro, a gente pode resolver ele sem problema nenhum. Então 2 mais 1 é igual a 3. Seguindo, menos 2, mais abre um outro parênteses, que também tem um parênteses dentro, então não dá para resolver. E aí fica 2 menos, em azul, 1 menos 2. Esse é parênteses azul. E de novo, como ele não tem nenhum outro parênteses dentro, só tem número de operações, nós podemos resolver, e 1 mais 2 é igual a 3. E aí embaixo. Então ficou embaixo 2 mais 2, que é igual a 4, mais, entre um parênteses maior, que nós não podemos resolver porque tem outro parênteses dentro. Menos 3, 3 menos 2, mais, aí tem um parênteses vermelho. Esse parênteses vermelho temos 2 menos 3 mais 4. E aí 2 menos 3 é igual a menos 1, mais 4 é igual a 3. E aí, do lado de fora do parênteses ainda tem menos 5. Aí o próximo passo. Então, tivemos lá 4 mais. Agora um parênteses rosa. E nesse parênteses rosa não tem outro parênteses dentro. Então, nós podemos resolvê-lo. 1 mais 3 menos 5. 1 mais 3 é igual a 4, menos 5. 4 menos 5 é igual a menos 1. E aí ficamos, então, com 4 menos 1, que é igual a 3. Então, 3 é o valor dessa expressão numérica. E essa ordem também tem preferências com operações. Perceba que em todos os exemplos só tem soma e subtração. Não é por acaso, porque se eu colocasse outra operação, eu teria mais uma outra ordem para seguir. Então vamos lá. Sobre as operações, nós temos a operação de potenciação, que é aquela que eleva um número ao outro, né? 2 ao quadrado, 3 ao cubo, e assim por diante. E radiciação, que é o que usa a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz do que quer que seja. E aí, entre os dois exemplos, 2 ao quadrado, um exemplo, 2 ao quadrado mais raiz de 4. Então, a gente resolve primeiro essas operações de potenciação e radiciação. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, raiz de 4 é igual a 2. E aí fica, então, 4 mais 2 igual a 6. Simples assim. E aí, depois de resolver a radiciação e potenciação, nós resolvemos o que for multiplicação e divisão. Então, temos mais um exemplo aqui. 2 vezes 2 ao quadrado mais 3 dividido por raiz quadrada de 9. Então, primeiro nós vamos resolver o 2 ao quadrado, que é uma potenciação, que é 4. E depois o raiz de 9, que é uma radiciação, e ele é igual a 3. E aí ficamos, então, 2 vezes 4, mais 3 dividido por 3. E aí nós fizemos, então, a multiplicação, 2 vezes 4 igual a 8, mais, e como tem uma divisão, a gente não pode fazer isso mais. Então a gente tem que fazer a divisão primeiro. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1.
Então fica 8 mais 1 igual a 9. E a última operação, como vocês devem ter percebido, que tem preferência nenhuma, é a subtração e a adição. Então, primeiro nós resolvemos o que é potenciação e radiciação. Depois nós resolvemos multiplicação e divisão. E por último nós resolvemos o que for adição e subtração. Como eu fiz aqui no exemplo, nesse segundo exemplo. Ok? Só uma observação que muitas pessoas não percebem, mas é real. Em uma fração, nós temos numerador e denominador. Para a gente resolver uma expressão numérica que envolva a fração, nós devemos resolver as operações do numerador e depois só do denominador. Porque é como se eles tivessem parênteses omitidos ali. Uma divisão com parênteses. Eu fiz um exemplo abaixo para ficar mais claro. Então, nessa fração, 2 mais 2 dividido por 3 menos, entre parênteses, 2 ao quadrado menos 3. Como é uma fração, escrever o que está que eu escrevi como resolver, tal, é a mesma coisa de escrever entre parênteses 2 mais 2 dividido entre parênteses 3 menos, entre parênteses 2 ao quadrado menos 3. E aí a gente pode resolver essa expressão como as anteriores. Então, 2 mais 2 está entre esse parênteses é igual a 4, dividido. E aí vamos ter 3 menos um outro parênteses. Vamos resolver esse outro parênteses está mais dentro primeiro. Dentro desse outro parênteses tem 2 ao quadrado menos 3. Então, a primeira a gente resolve a potenciação. 2 ao quadrado é igual a 4. Certo? E 4 menos 3 é igual a 1. Então, dentro desse parênteses maior, fica, então, 3 menos 1. E aí ficamos com 4 dividido por 3 menos 1. 3 menos 1, tem que resolver o parênteses primeiro, é igual a 2. Então, fica 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, o valor dessa fração é 2. Essa expressão numérica é 2. Seria... Ok. E agora nós podemos falar de equações do primeiro grau. Primeiro, para entender o que é uma equação, nós temos que definir o que é uma expressão algébrica. A expressão algébrica é quase a mesma coisa de expressão numérica. A única diferença é que a expressão algébrica tem uma incógnita, uma ou várias incógnitas, que a gente representa por letras, porque a gente não sabe a princípio o valor dessa incógnita. Ok? E aí, as expressões algébricas seguem as mesmas regras das expressões numéricas. A forma de a gente trabalhar com elas, de executar as operações, é a mesma coisa, a matemática é a mesma. A única diferença é que nas expressões algébricas vai ter algumas letras junto com números. E isso vai ser uma dificuldade diferente, como a gente vai poder trabalhar com isso. E, enfim, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões. Uma expressão numérica, uma expressão algébrica, um número com uma expressão algébrica, tem que ter uma expressão algébrica e mais igual a alguma coisa. Então, uma equação é uma igualdade, que envolve essas expressões. Eu trouxe aqui um exemplo, 2x mais 5 igual a 7. Uma equação, então uma igualdade, uma expressão algébrica e pronto. Ok. E aí, para resolver uma equação, existem alguns métodos. No caso, eu tratar aqui apenas de equações do primeiro grau. Ou seja, não tem x ao quadrado, x ao cubo, não tem nada disso. Só a equação do primeiro grau. Com uma variável, com uma incógnita. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é encontrar o valor do x. Para resolver uma equação, é encontrar o valor da incógnita. No caso aqui, eu estou sempre usando a letra x para representar a incógnita. E para a gente poder encontrar o valor dela, a gente isola ela dentro da equação. Para a gente isolar ela, a gente vai fazer operações para poder deixar ela sozinha. Na escola, quando a gente aprende a equação, geralmente a gente anda para a gente. O que está somando, passa subtraindo. O que está subtraindo, passa somando. Ou o que está dividindo, passa multiplicando. O que está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, a gente não passa as coisas. Não existe essa questão de passar. É que é uma forma mais didática, a gente expressar como resolver uma equação. O que a gente está fazendo, na verdade, é fazendo operações dos dois lados da equação. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo e vai ficar bem mais claro.
Aliás, quando nós conseguimos resolver a equação e achar a válula da incógnita, o conjunto dos números que são os elementos, né, o conjunto dos elementos, que são o valor da incógnita, é chamado de conjunto de solução. Então, quando a gente consegue resolver a equação e pega todas as soluções possíveis dessa equação, a gente tem um conjunto de solução. Só isso. Então, vamos lá. Peguei o exemplo aqui. Menos 2x mais 3. Menos 4x mais 5. O nosso objetivo é deixar o x sozinho. Mas como o menos 2x é, na verdade, menos 2 vezes x, a gente não pode fazer muita coisa, né? Porque a nossa preferência é fazer a multiplicação primeiro. A gente pode fazer somar 3 assim. Então, é o seguinte. Para a gente poder trabalhar com o x, deixar o x sozinho, o que a gente vai fazer? Deixar todos os números com letra, com incógnita, de um lado da equação, eu escolho o esquerdo, e todos os números sem letra, sem incógnitas, de um outro lado da equação, que eu escolhi o direito. E como a gente faz para deixar o número do outro lado? Basta a gente fazer essa separação. Então, eu quero tirar o 3 ali. O que eu fiz? Eu subtraí esse lado esquerdo da equação, do menos 2x mais 3, eu subtraí por 3. Então, vi no passo seguinte, fica menos 2x mais 3 menos 3. Eu fiz em vermelho. Ocorre, como é uma igualdade, eu não posso fazer uma coisa de um lado e não fazer ela do outro. Eu tenho que fazer dos dois lados. Pense o seguinte, seria como se a equação fosse uma balança, aquelas balanças antigas de peso, que tem dois pratos, você põe um peso, um prato sobe, outro prato desce, ou o contrário, se for mais leve, um prato sobe e outro desce. Enfim, seria como se a equação fosse isso. E essa balança tivesse que manter o equilíbrio o tempo todo. Se eu subtrair 3 de um lado da equação, esse prato vai ficar mais leve. E aí a balança vai desequilibrar. Então, eu também tenho que subtrair 3 do outro lado. E aí eu equilibro a balança de novo. Então, se a gente pensar a equação com a balança, faz sentido. A gente mexe de um lado, tem que mexer do outro, para sempre ficar em equilíbrio, nunca poder desequilibrar, ok? Então, subtrair o 3 ali para deixar o x sozinho, eu tenho que subtrair o 3 do outro lado. Então, ficou menos 2x mais 3 menos 3 igual a menos 4x mais 5 menos 3. E aí, subtraindo esse 3 com 3, o 5 com 3, a gente vai ter menos 2x igual a menos 4x mais 2. Ok. Só que o x ainda não está isolado. Ele tem x dos dois lados da equação. Desculpa. O que nós vamos fazer, então, é passar o menos 4x para o outro lado. Opa, não é passar. É somar mais 4x dos dois lados. Então, aqui ficou menos 2x mais 4x igual a menos 4x mais 2 mais 4x. Porque a gente consegue zerar o menos 4x do lado direito da equação e o mais 4x aparece no lado esquerdo da equação. E aí fica, então, 2x menos 2x mais 4x. Então, menos 2 mais 4 vai dar 2. Então, fica aí 2x igual, aí do outro lado, menos 4x mais 4x é 0. Então, vai ficar só sobrando 2. Perceba que, no final das contas, eu acabei passando. O 3 estava somando de um lado, subtraindo do outro. E o menos 4x estava subtraindo de um lado, somando no outro. Só que não foi uma passagem, não foi que eu peguei o número de um lado, inverti o sinal dele e coloquei no outro. Na verdade, o que eu fiz foi fazer a mesma operação dos dois lados de uma maneira que zerasse o número de um lado e ele aparecesse do outro. É por isso que a gente passa invertendo o sinal. Não é que a gente está passando, mas que a gente está operando de ambos os lados da equação. Isso, para esses exemplos mais básicos, parece bobeira. Tanto faz fazer de uma maneira ou do outro. Mas para certos conteúdos, quando temos coisas mais complexas ou quando vamos estudar outras questões da equação, é importante entender o que está sendo feito, o porquê das coisas. Ok? E aí, o que acontece? Temos, então, 2x igual a 2. Não terminamos de resolver a equação, porque o x não está isolado. Nós devemos, então, prosseguir o próximo passo. Agora, como não tem mais soma nem subtração, não tem problema nenhum, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esses dois do lado do x. E como eu tiro esses dois do lado do x? Eu não está multiplicando x, eu divido 2x por 2. Que aí 2 vai cortar com 2 e vai sumir, ok? Só que,
Se eu divido um lado da equação, tá aqui bem no meio, exemplo. Se eu divido um lado da equação por 2, eu também tenho que dividir o outro lado, para manter a igualdade, para manter o equilíbrio das coisas. Então, 2x dividido por 2 vai ser só x. E 2 dividido por 2 é 2. Então, x é igual a 1, certo? E aí é o seguinte, como x é igual a 1, o conjunto de solução dele é 1. Ok. Ok, deixa eu posicionar no lugar certo aqui. Ok, para vocês acompanharem tudo certinho. Existem alguns casos que na fração aparecem frações. Nesse caso, existem várias formas de a gente resolver uma equação, correto? E aqui eu vou mostrar duas formas de resolver isso, né? Que a gente consegue resolver para facilitar e para a gente poder ter novas possibilidades. Então vamos lá. Nesse exemplo, eu trouxe x dividido por 2 mais 3 dividido por 5 igual a 2 dividido por 10. Nós vamos ter duas estratégias. A primeira estratégia é, a primeira coisa que a gente vai fazer são as divisões, né, que é aquela ordem lá. Então, o meio mais 3 dividido por 5 igual a 2 dividido por 10. Essa é a primeira estratégia. Ocorre que tem casos que essa estratégia não é muito boa. Por quê? Pode ser que a fração seja uma fração de uma dízima periódica. E aí é muito ruim trabalhar com uma dízima periódica se não for na forma fracionária. Então é mais fácil trabalhar ela como sendo fração do que como sendo dízima. Ou então porque a divisão é muito chata de fazer, ou é muito dificultosa, tem algum empecilho. Então temos sempre uma estratégia para ser adotada qual for mais conveniente, mais fácil naquele momento. Então, a segunda estratégia vai ser transformar todos os denominadores da equação no mesmo, no igual. E aí vocês vão ver o que vai acontecer depois. Ok? Então, a primeira estratégia é só fazer a divisão. Aí nós temos, então, x dividido por 2 é igual a 0,5x, meio x. 3 dividido por 5 é igual a 0,6, 6 décimos. E 2 dividido por 10 é 2 décimos, né? 0,2. E aí nós temos uma nova equação, 0,5x mais 0,6 igual a 0,2. E aí nós fazemos exatamente os mesmos passos que a gente já feito anteriormente. Então a gente quer isolar x, tem que tirar esse 0,6 daí. Para ele tirar ele daí, a gente subtrai 0,6 de ambos os lados da equação. Ou passa subtraindo para o outro lado, como eu comentei anteriormente. Então temos 0,5x mais 0,6 menos 0,6. Que é igual a 0,2 menos 0,6. 0,2 menos 0,6, 0,2 menos 0,6, isso, é igual a menos 0,4. E aí nós vamos ter, então, 0,x igual a menos 0,4. O próximo passo é dividir por 0,5 ambos os lados da equação para poder tirar o 0,5 do x. Fazendo a divisão 0,5 por 0,5 vai dar 1, beleza? Igual a menos 0,4 dividido por 0,5. Calculando isso, vai dar 0,8, no caso, menos 0,8. Então, a solução é menos 0,8. No caso, percebo que a equação do primeiro grau, quando tem uma variável só tem uma solução possível. Só pode ser uma solução. Então, a solução sempre vai ser um conjunto unitário, um conjunto com um elemento apenas. E no caso, nesse caso, o conjunto de solução dessa equação é menos 0,8. Agora vamos calcular fazer da segunda estratégia. E é claro que dá a mesma resposta, né? Porque não pode mudar o valor. A ideia aqui é transformar todos os denominadores no mesmo, né? E existem várias formas de fazerem isso. Quando vocês estavam tendo aula do minicurso, antes de começar essa pandemia, o isolamento social, a quarentena, teve uma aula sobre frações, e nessa aula foi apresentado a vocês formas de você poder manipular frações. E aqui eu utilizei a mesma estratégia. No caso, como eu quero deixar todos os denominadores sendo iguais, eu escolhi o
como o 10 é múltiplo de 2 e 5, nós conseguimos deixar todos os numeradores sendo igual a 10. Né? Então, para isso, o que eu fiz? Eu peguei o x sobre 2 e multipliquei por 5 sobre 5. Por quê? 5 sobre 5 é igual a 1. E a gente multiplicar qualquer coisa por 1, não vai ter diferença nenhuma. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou alterando em nada o número. O número continua sendo o mesmo. Só que ele está sendo representado de uma forma mais conveniente para nós calcularmos. Então, quando a gente faz x sobre 2 vezes 5 dividido por 5, isso vai dar 5x por 10. Opa, o denominador da fração virou 10. A gente conseguiu o que a gente queria. Aí depois tinha 3 quintos. Para transformar 3 quintos com alguma fração com denominador 10, para o 5 virar 10, tem que multiplicar por 2. Então a gente multiplica 2 por cima e por baixo. E embaixo. Né? A gente multiplica 2 em cima e embaixo, porque a gente não quer alterar o número, só quer alterar a forma que nós representamos o número. Então, 3 quintos vezes 2 meios é igual a 6 décimos. E aí a última fração, que é 2 décimos, já tem um denominador igual a 10. E aí nós conseguimos, então, deixar todas as frações com denominador 10. Aqui eu quero fazer duas ressalvas. A primeira é que, nesse caso, nessa equação, todos os números apareceram em forma fracionária. Não teve nenhum número inteiro. E se tivesse um número inteiro, o que a gente faria? Ora, um número inteiro é ele dividido por 1. É uma fração dele com um denominador igual a 1. Então, nós consideraríamos o denominador dele 1 e faria a mesma lógica. Uma outra coisa também é que muita gente é habituado a fazer o tal do MMC nessa parte para achar o resultado. Também é uma boa estratégia, mas é basicamente fazer o que eu fiz aqui. Né? Não tem muita diferença que fazer isso. No caso, esse MMC, o que é? É você calcular o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores, e aí você sabe o que você quer deixar embaixo, né? Qual o denominador que você quer que todos virem. No caso, o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 10 seria o 10. E aí, sabendo esse mínimo múltiplo comum, você consegue transformar as equações de uma forma mais conveniente. Ok? Então, é exatamente a mesma coisa, só que com um nome diferente. Basicamente, é só você escolher qual denominador que você quer que todos apareçam. Esse denominador vai ser sempre o mínimo múltiplo comum, ou múltiplos disso. E aí você vê o que você tem que multiplicar para ter aquele denominador que você quer. Eu sempre multipliquei isso ali embaixo para não alterar o número. É esse o processo, como vocês viram lá na aula de frações. Ok? E tá, Bruno, mas por que você quer que fica tudo com denominador igual a 10? Para que todo esse trabalho? Porque é simples. Se todas as frações estão com o denominador igual a 10, se a gente multiplicar por 10 os dois lados da equação, a gente consegue cancelar todos. E aí a gente consegue uma equação livre de frações. Correto? Então nós temos aqui 5x, 10, ficou lá no final então, 5x sobre 10 mais 6 sobre 10 igual a 2 sobre 10. Quando a gente multiplica os dois lados por 10, vocês vão ver em produtos notáveis, quando tem uma multiplicação em um parênteses e uma soma, mas vocês vão ver em uma outra aula. Mas basicamente é você multiplicar cada fração. Então 5x dividido por 10 vezes 10, o 10 com 10 vai anular, então vai ficar só o 5x. E o 6 sobre 10, 6 dividido por 10, multiplicado por 10, o 10 com 10 um anula o outro, vai ficar só o 6. Então ficou 5x mais 6. E do outro lado ficou 10 vezes 2 dividido por 10, ou seja, um 10 vai anular o outro. Por quê? 2 dividido por 10 é 0,2, 3 vezes 10 é 2 de novo. Então uma coisa anula a outra, e aí vai ficar então 5x mais 6 igual a 2. Ok? E aí, 5x mais 6, aí a gente quer então, caímos na equação como nós vimos anteriormente, e aí, 5x mais 6, a gente tem que tirar o 6 do lado do x, né, tá uma soma aí, tem que tirar esse 6, para fazer isso a gente subtrai 6 os dois lados da equação. E aí vai ficar então 5x mais 6 menos 6, mais 6 menos 6 vai dar 0, e 2 menos 6, e 2 menos 6 vai dar menos 4. E aí, a gente vai ter, então, 5x igual a menos 4. Para isolar finalmente o x,
o que nós vamos fazer é dividir por 5 ambos os lados da equação, para um 5 anular o outro. Então, 5x sobre 5 vai dar x igual a menos 4 sobre 5, que vai dar menos 0,8. Opa, deu certo. Deu o mesmo resultado nas duas estratégias. Então, o custo de solução realmente é o elemento menos 0,8. E aí, o que acontece? Qualquer equação, para você poder, do primeiro grau, para você resolver, é só você isolar x. Para você isolar x, você vê a soma. Tudo que está somando. Então, o que está com x você passa por um lado, o que está sem x você passa por outro. Mas como faz isso? Somando os dois lados da equação de uma maneira que ajude você a poder isolar o x. Depois que você se livrou de todas as operações de subtração e adição, você vai trabalhar com multiplicação e divisão. Que jeito você faz isso? Você vai dividir e multiplica nos dois lados de forma que você vai isolar o x. Quando isolou o x, acabou a equação, parabéns, você resolveu. Se tiver uma fração, você pode ou resolver a fração, ou, essa segunda estratégia, você transformar todos os denominadores em um mesmo número, e depois você consegue cortar esse mesmo número multiplicando por ele ambos as da equação. E se o x aparecesse no denominador, por exemplo, que não daria para calcular o mínimo múltiplo comum? Não, daria para calcular o mínimo múltiplo comum. Ou então, você multiplica por x ambos os lados da equação. Então, esse processo pode ser número, pode ser letra, pode ser o que for. Ele vai funcionar. Porque ele usa o que é a equação. Não é um simples passar, mas é o porquê que acontece isso. Ok? Qualquer dúvida, vocês têm os horários da monitoria para vocês tirar com a gente, né, que vai ser terça e quinta. Então, fiquem à vontade nos horários já estipulados para vocês tirarem dúvida de alguma coisa, algum erro ou algum comentário. E nós nos veremos brevemente. Até mais.